poder trazer uma palavra do Senhor para vocês nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui a minha colinha. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, queridos, está no primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8, amém? 1 João 5, 8. O título é As Três Testemunhas, amém? Diz assim a palavra, deixa eu ver se, não sei se está na mesma versão, a minha Almeida, RA, Revista Atualizada. Na minha Bíblia, a versão diz o seguinte: e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes em um só propósito. Amém, queridos? Só até aí. Antes de a gente entrar na palavra, vou fazer uma breve oração aqui. Eu tenho por costume sempre fazer uma oração de confissão de pecados antes de pregar, por temor a Deus, né? A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Por isso eu sempre peço para que o Espírito Santo nos purifique de todo o pecado, que o fogo do Espírito também possa queimar toda a raiz de amargura e que a água da palavra nos limpe, amém? Para que a gente possa ter total liberdade para entrar na maravilhosa presença de Deus. Pode ficar sentado, não precisa levantar não, mas não deixe de orar. Fala assim: Senhor, fala comigo, perdoa os meus pecados, porque eu preciso ouvir a Tua palavra nessa manhã, amém? Senhor Deus, nessa manhã de domingo, Pai, nós entramos na Tua presença completamente conscientes que somos falhos, somos limitados, somos completamente dependentes da Tua misericórdia, porque a Bíblia diz que o homem é como a erva, como a flor do campo, que passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se acha mais. A Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo foi enviado para nos restaurar, nos curar, nos libertar, porque a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso nessa manhã, Deus, pela Tua misericórdia, lava as nossas mentes, olhos, ouvidos, lábios, coração, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito com a água da Tua palavra. Purifica-nos com o Teu fogo, Pai, e torna-nos dignos, Senhor, de entrarmos na Tua presença, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua palavra, porque sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, nessa manhã, perdoa-nos e fala conosco exatamente o que nós precisamos ouvir. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o apóstolo João está dizendo que são três as testemunhas, amém? Só que a palavra testemunha já é legal. Naturalmente a gente já passaria para esses três elementos, né? O Espírito, a água e o sangue. Mas eu gostaria de trazer vocês uma reflexão sobre o que é a ideia, ou qual é a ideia dessa testemunha. E para isso eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, no bom sentido, de ir no texto original. Aqui, quando a gente fala de Novo Testamento, a gente está falando de um texto que é grego, tá? Mas eu nunca vou no original para complicar, sempre para simplificar, amém? Você vai entender isso claramente, tá? Eu tenho total aversão em quem usa hebraico, grego para atrapalhar. Aqui é sempre para simplificar, e você vai ver isso de forma muito fácil. Quando a palavra fala assim, são três o que testificam, né, ou que testemunham, na verdade a expressão são três as testemunhas, né? Uma tradução diz são os que testificam. A palavra testemunha em grego é martírio, significa martírio, mártir. O que é o mártir? O mártir é aquele que entregou a vida pela causa do Evangelho. Amém, queridos? E é isso, na verdade, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o quê? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por mim, esse sim há de salvá-la. Amém? Então, quando a Bíblia está falando das testemunhas, ou são três aqueles que testificam, a gente conclui que testemunhar não é só você falar, eu sou cristão, Cristo mudou minha vida. Mais do que isso. Quando você é uma testemunha verdadeira, você está falando, eu morri para o velho homem e para a velha mulher, hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém, queridos? E essa unção que Deus vai derramar sobre a tua vida hoje, de uma mudança total de vida. Você tinha um plano seu humano, que você falou, Deus, eu quero profissionalmente isso, com relação à minha família eu quero essas coisas, com relação à minha realização pessoal eu quero isso. Mas Deus está falando, ótimo, seu plano é maravilhoso, você é muito esperto, muito inteligente, mas eu posso te apresentar o meu plano, uma outra vida, uma outra ideia,
Amém, queridos? Deus quer te apresentar um outro plano hoje. Não é um plano meu e não é um plano seu, é um plano dele. Amém? A Bíblia diz que só Deus sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável. Só que quando nós insistimos no nosso plano, a gente está sujeito a viver todas as tristezas e decepções que são consequentes da mente humana e da visão humana limitada. A Bíblia nos ensina que assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Não é muito mais sensato, inteligente e eficaz você recorrer àquele que tem todo o conhecimento, todo o poder e criou você e te conhece muito melhor do que você mesmo? Amém? Só que para isso você tem que reconhecer que Ele sabe mais, que Ele está em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser uma verdadeira testemunha significa que eu desisti de viver a minha vida do meu jeito, da maneira que eu acho melhor. E eu digo agora como Paulo disse para Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Amém? Vamos falar isso para Deus nessa manhã? Repita comigo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Amém? Agora Ele vai te responder, tá? Fica preparado aí, porque agora a gente vai entrar numa viagem aqui impressionante, ok? Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é conduzido pelo vento do Espírito, ok? Você vai falar assim: Deus, eu quero ir para lá. Deus vai te puxar e vai falar: não, tu tem que ir para o lado de lá. Paulo várias vezes fala: eu queria ir para Macedônia, mas Deus me mandou para outro lugar. Jesus estava quietinho na dele, em Mateus 4, e a Bíblia diz em Mateus 4:1, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, quem conduz a vida do cristão não é a inteligência dele e a sabedoria dele, é o vento do Espírito. E esse vento do Espírito já está passeando aqui na igreja nessa manhã, em nome de Jesus, te empurrando para longe das coisas que não vão te levar a lugar nenhum, porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. A Bíblia diz que o homem enxerga a aparência. Deus falou isso para Samuel: o homem enxerga a aparência, mas eu enxergo o coração, o interior. Nós enxergamos a aparência, e a gente olha a aparência das coisas e falamos: isso aqui é horrível. Deus está falando: aqui tem um tesouro escondido para você, é aqui que você vai ficar. Ou então você está falando: eu vou sair correndo daqui, porque isso aqui não é de Deus. Não, Deus fala: é sim porque eu te coloquei aqui, é aqui que você vai crescer, prosperar, progredir e atingir o pleno potencial que eu sonhei para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Só que para isso você tem que reconhecer que você não é Deus, amém? Às vezes é difícil para as pessoas fazerem isso, né? Não, eu sei, eu faço, eu conheço, eu estudei, eu tenho formação, eu tenho experiência, eu tenho currículo, eu tenho conhecimento, eu tenho network, eu tenho dinheiro, eu tenho caminho, eu sei. Isso é a palavra de Nimrod. Vocês já ouviram falar no personagem da Bíblia, Nimrod ou Nimrod? Nimrod é o cara que ele falava isso, ele falava: eu sou o cara, eu sou o novo Deus. Inclusive eu vou fazer uma torre tão grande que eu vou chegar ao trono de Deus, vou matar Deus e vou sentar no trono no lugar dele. É isso que todos nós fazemos quando Deus fala: vai para cá, e você fala: não, para cá é melhor. Você está falando que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Nessa manhã, a gente vai morrer para o velho homem e vamos nascer para um novo homem. Não o homem natural, que é limitado, mas o homem e a mulher sobrenaturais, que discernem bem todas as coisas, mas de ninguém são discernidos. Amém, queridos? Uma mudança total de modelo, de vida, de perspectiva, de princípio, de prioridade. Para isso você tem que ser uma testemunha de verdade. O que é a testemunha? Aquele que abriu mão da sua vida para viver a vontade de Deus. Amém? Quem aqui está disposto a fazer isso? Amém? Deus está vendo o teu coração. Deus viu a tua oração. Deus sabe das tuas angústias. O livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas aflições. Pelo contrário, temos um sacerdote que entregou a si mesmo por nós. Skin in the game, pele em risco. Ele botou a pele dele em risco por nós. A gente não tem um líder, um general que fala: vai lá, luta a guerra que eu vou ficar daqui olhando. Não, ele fala: eu vou primeiro para mostrar como faz, e quem crê em mim vem junto. Amém? Você pode ver que o anjo, quando o povo saía do Egito, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele ia na frente, abrindo o caminho, mostrando como é que fazia. Por quê? Porque o povo falou: nós não queremos mais ser escravos no Egito.
nós queremos ser servos de Deus. É muito melhor ser servo de Deus do que escravo do Egito. E eu estou vendo em espírito pessoas mudando de lado agora aqui. Pessoas que eram escravas do Egito, passando agora a serem servos de Deus. Muito mais do que servos, amigos e filhos de Deus. Amém? Quem recebeu essa palavra de verdade vai glorificar aí, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Vocês estão muito quietinhos aí, eu quero acordar vocês hoje aí, em nome de Jesus, tá? Eu estou acordadaço, eu estou suado aqui, porque eu estou sentindo a presença de Deus, amém? Vocês têm noção o que é isso? Jesus vira para os discípulos e fala: não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu Senhor. Mas eu estou mostrando para vocês o que tem lá dentro. Por isso eu não chamo mais de servos, chamo de amigos, tá? Você não é servo de Deus quando você é um mártir, é uma testemunha, abriu mão da sua vida humana e agora quer viver a vida que Deus sonhou. Você não é mais servo, você é amigo. E muito mais do que amigo, você é filho. E tem um grande benefício em ser filho, sabe qual que é? João capítulo 1, o Evangelho de João, não a primeira epístola. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 9 diz: Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, exousia em grego, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Alguém crê no nome de Jesus aqui? Feche seus olhos então. Receba o poder agora de ser feito filho e filha de Deus em nome de Jesus. Eu te peço a Deus, vá tirando toda timidez, vá tirando toda dúvida. A Bíblia diz que Cristo é a nossa rocha e quem está nele não será confundido. Eu te peço, tira toda a confusão, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço a Deus que agora os olhos dos teus filhos possam ver o teu caminho, possam ver o teu chamado, enxergar a tua vontade, enxergar o teu querer, que eles deixem de ser homens e mulheres naturais, que não entendem as coisas do Espírito, mas que eles se transformem agora em homens e mulheres espirituais, que discernem todas as coisas, que são conduzidos pelo vento do Espírito, que não mais o plano de vida deles seja o plano humano, que agora a vontade de Deus esteja em primeiro lugar e o vento os conduza para onde o Senhor desejar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim nós declaramos e confessamos a ti como nosso Senhor e nosso líder nessa jornada, nessa terra, em nome de Jesus. Se você querer receber, diga amém onde você está aí, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Então, quando a Bíblia fala são três que testificam, a Bíblia está falando, esses que testificam são pessoas que abriram mão das suas vidas e seus sonhos em prol do reino de Deus. Aí você fala: eu não quero abrir mão do meu sonho não, meu sonho é bom pra caramba, eu fiquei anos bolando o meu sonho, eu vou abrir mão dele? Então você não entendeu quem Deus é ainda, ok? Porque nós temos que ter coerência do nosso pensamento com a nossa fala e com as nossas atitudes, amém, queridos? Se você acredita que Deus criou o universo, criou tudo que existe, criou você, Ele não sabe melhor o que é melhor para você do que você mesmo? Nós somos limitados, Deus não tem limite, não há nada impossível para Deus. Só que quando você entende isso, a impossibilidade de Deus, ou seja, a falta de limites para o que Deus pode fazer, se torna real na tua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Aí você fala: mas eu não sou Deus, então para mim tem coisa que é impossível. Não, você não é Deus, mas a Bíblia diz: não há nada impossível para Deus e não há nada impossível ao que crê. Amém? Você olha para a tua vida e você fala: isso aqui não dá, é impossível. Repreende essa palavra em nome de Jesus, que o impossível hoje se faz possível na tua vida, porque Deus está aqui e Ele está contigo, tá? E o que Ele desejou e sonhou para você, vai acontecer. Vai acontecer, a não ser que você diga não, ok? Jesus chamou um jovem para ser uma testemunha e falou: vem e me segue. Aí a Bíblia fala o seguinte: ele virou as costas e foi embora calado e triste, porque era dono de muitas posses. O que atrapalhava esse jovem era o amor ao dinheiro. E Jesus falou: você ama o dinheiro, você precisa largar esse amor e amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Aí ele: vai dar hoje não, quem sabe mês que vem. Teve gente aqui que falou isso. Deus falou: eu quero que você vá para Nínive. Você falou: não, eu quero ir lá para Jundiaí. Amém? Não sei porque que eu falei Jundiaí, mas deve ter a ver com a vida de alguém aí, amém?
Deus falou, eu quero que você vá para um lugar, você foi para o outro. Eu quero que você case com essa pessoa, você titubeou. Deus fala, eu quero que você trabalhe ali naquele lugar, você também não atendeu. Mas hoje a gente vai reverter maldição em bênção, em nome de Jesus, amém? Hoje a misericórdia, a restituição e a restauração se derramam sobre a igreja Bola de Neve sede, só para quem crê. A Bíblia diz, quem crê, verá a glória de Deus. Deixa eu contar um segredo espiritual para vocês aqui. Não é segredo não, a ignorância do homem fez virar um segredo, porque está explícito na Bíblia, tá? É porque o homem não conhece a palavra e não maneja bem a palavra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele conta uma passagem muito estranha, quando ele fala assim, eu fui numa determinada cidade pregar o evangelho, mas a pregação que eu fiz não surtiu efeito nenhum. Aí você pensa, por quê? Paulo será que estava em brecha, né? Por que não surtiu efeito? Ele diz, a pregação que eu fiz não surtiu efeito nenhum, porque as palavras que eu falei não estavam misturadas com fé no coração de quem estava ouvindo. Eu creio e eu preguei, mas eles não criam, não receberam. Não deixe isso acontecer com você hoje, tá? Creia, a fé é a certeza do que não se vê, a plena convicção do que está por vir. Fé não é ignorância, crer não é ignorância. Até a pessoa que não crê em Deus, ela crê que Deus não existe, então ele é um homem de fé também, ok? Perfeito? Quando pegar esse insight, eu não creio em Deus, eu creio na ciência. Você fala, parabéns, aperta minha mão, somos homens de fé. Eu creio que Deus existe, você crê que Deus não existe. Então, nós dois somos religiosos. Só que eu acho que a minha religião tem mais fundamento, né? Porque quando eu olho o mundo, eu vejo que ele é perfeito, ele tem um programa, ele tem um plano, ele tem um design, ele tem um foco, né? Então, não se sinta constrangido por crer. Crer não vai te diminuir, muito pelo contrário. Você vai deixar de ser apenas um homem natural e você vai ser um homem espiritual que entende as coisas naturais e as espirituais. Amém? É para esse convite que Deus está te chamando nessa manhã. Ele está te convidando para você deixar de olhar a sua vida e pensar assim, esse é o plano que eu bolei, vai demorar tanto tempo, eu tenho um planejamento, é isso aqui que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Deus está falando, deixa eu te apresentar o meu plano hoje. Amém? Deixa eu te apresentar o meu plano. Martinho Lutero, ele tinha um plano. Qual era o plano dele? Ser um monge agostiniano. Meramente isso. Ele tinha uma carreira muito promissora na advocacia, e ele virou para o pai e para a mãe e falou, eu estou sentindo um chamado para servir a Deus. E eles falavam, você vai abandonar essa carreira promissora na advocacia para virar um monge? Ele falou, é o que eu estou sentindo de Deus. O que ele entendeu que Deus queria para ele é ser um monge, ficar no mosteiro adorando, servindo a Deus. Mas Deus queria que ele mudasse o planeta Terra inteiro. Ok? E tem gente aqui que está pensando, não, meu negocinho é só ficar na igreja esquentando o banquinho aqui. Deus está falando, não, eu não quero que você esquente o banco, eu quero que você esquente o coração do planeta Terra. Ok? Tem gente que ouviu isso, sentiu isso e pensou, não, isso não é para mim não. É para você porque não é seu, é de Deus. E quando Deus fala, Ele te prepara e Ele te capacita. Sabe aquela história antiga? Não sei se vocês ouviam isso. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É exatamente isso. Ele está te capacitando agora. Amém? A palavra de Deus é como uma água. A gente vai falar de água aqui já já. O Espírito, a água e o sangue. A água da palavra, ela enche o vaso. A pessoa que era vazia, ela vira uma pessoa cheia. Uma pessoa que era triste, amargurada, invejosa, nojenta. Sabe aquelas pessoas nojentas? Pessoas vazias, ocas. Mas quando vem a palavra de Deus, enche essa pessoa. E não só enche. Quando ela abre a boca, transborda essa água da palavra. A pessoa que era uma fonte seca, uma pessoa seca, você fala bom dia, a pessoa fala bom dia com mau gosto, ou nem responde. Agora ela é uma pessoa que vai passar pelos outros e vai virar para a pessoa e falar, aquele mal que teu pai te fez quando você era criança, Deus cancela agora e te traz uma nova vida. Você vai restaurar pessoas que também tiveram problema com os seus pais na infância. Porque a Bíblia diz que Deus permite que nós passemos certas aflições para que, quando nós as superarmos, nós possamos ajudar o irmão quando ele estiver passando. Você vai ter autoridade para falar. Você vai virar para as pessoas e vai falar, eu te digo que você vai vencer isso porque eu venci com Deus e você também vai vencer porque eu não sou melhor do que você. O que dá a vitória é Deus. Receba Deus e vença esse obstáculo em nome de Jesus. Amém, queridos? É um novo tipo de vida que Deus está te convidando para seguir aqui hoje. Paulo tinha a carreirinha dele. Não, eu quero perseguir os cristãos, trabalhar para o Sinédrio. Deus falou, não, você vai transformar o mundo. Martinho Lutero, não, eu quero ser um monge agostiniano. Não, você vai mostrar para o mundo que eles estão vivendo a fé de uma maneira errada
e você vai mostrar o jeito certo, voltando para a Bíblia e não para as tradições humanas. As 95 teses de Martinho Lutero foram, na sua época, e até hoje ainda são, um dos textos mais lidos da história da humanidade. Só porque um cara falou, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, aí sim. E Deus está olhando pessoas aqui, está falando, esse é meu, essa é minha, peguei e vou usar para derrubar gigantes e anunciar o inaceitável do Senhor. Amém, querido? Então você precisa se abrir para o Espírito, você precisa se abrir para o sobrenatural. Nós somos pentecostais, amém? Você é pentecostal? Eu sou pentecostal, você é? Se nós somos pentecostais, nós cremos que Deus existe, que Jesus é real, que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo fez milagre, faz milagre, e que Ele, assim como conduziu a vida dos apóstolos, Ele conduz a tua vida agora, hoje, te dando sabedoria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilha, variedade de língua, interpretação de língua, e toda a capacitação necessária que você precisa para desfazer as obras do diabo. Na tua família, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, no teu estado, no teu país, no teu continente, e onde Deus quiser. Não há limite para o que crer, porque não há limite para Deus, amém? Receba essa palavra hoje, não há limite, tá? Quem coloca o limite é você e eu. Nós que falamos, Deus, isso aqui eu não posso, eu não consigo. Deus fala, tá bom, então não vamos fazer. Mas quando você fala, Deus, eu estou aqui, e eu creio que a tua palavra é real quando diz, obras ainda maiores que as minhas, vocês farão, amém? O crente muitas vezes, ele tem uma Ferrari em casa, mas ele sai de casa a pé. Aí você fala, por que você não usa a Ferrari? Você fala, eu nem sabia que tinha uma Ferrari, eu nem tinha visto. É o crente que tem o Espírito Santo à sua disposição e não recorre a ele, ok? Ser pentecostal não é ser maluco de eu converso com o Espírito Santo, não. Ser pentecostal é ter acesso a informações privilegiadas que vêm daquele que sabe tudo e não pode mentir. E ele é muito melhor do que o teu colega de trabalho para dizer para você o que é melhor para você fazer hoje, agora. Amém? Receba a palavra do Salmo 1. O Salmo 1, ele começa de uma forma maravilhosa. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fazendo assim, será como uma árvore plantada junto a rio de água, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e receba aí, e tudo que fizer, prosperará. Amém? Tá, a dica para você está ali, amém? Está tudo explícito na Bíblia, eu só estou lembrando a você. Para de pegar conselho com ímpio, amém? Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, se aconselhe com a sua liderança espiritual, ou busque direto em Deus. Sabe por quê? Você não é o pobre coitadinho, não. Você é rei e sacerdote. Amém? Agora imagina, você chega para um rei e fala assim, você é rei. Ah, não sei não, hein? Acho melhor não, acho que eu vou ficar só na carpintaria mesmo. Eu quero viajar pelo mundo, só conhecer o... Não, você é rei. Não sei se eu sou rei não. Imagina um passarinho, você fala, passarinho, voa aí. Não sei se eu vou não. Você fala, cara, você tem asa, você tem ossos pneumáticos, você tem anquilose nas suas juntas, você tem penas, você tem tudo para voar. Por que você não voa? Mas não sei se isso é para mim não. Você fala, você é um pássaro, cara, você precisa voar. Amém? Você foi feito para voar. Você, se é cristão, recebeu Jesus como seu salvador e entende que você é filho de Deus, você foi feito para voar. Por que você não está voando hoje? Acorda, ó tu que dorme, vamos voar, gente. Vamos voar em espírito, amém? Não há limite para você. Pare de botar esse limite em nome de Jesus. Eu fico indignado de um crente que não usa a Ferrari dele, que é o Espírito Santo. Hoje você vai passar a usar essa Ferrari todo dia. É igual a mulher que sai com o cabelo despenteado, todo confuso. Todo dia você fala, por que você não penteia o seu cabelo? Ela, não sei, nem sabia que dá para pentear cabelo. Como é que faz? É só pegar a escova e pentear. Pega essa escova espiritual, que é o Espírito Santo, e penteia a sua vida espiritual aí, bota em ordem. Amém? Fala, Senhor, isso aqui eu não consigo. Eu estou há 10 anos tentando resolver esse problema, eu não consigo. Não tem problema, Deus consegue. Fala para ele, Senhor, me dá estratégia. Amém, queridos? Já ouviu falar num cara chamado Ben Carson? Ben Carson, pobre americano lá, uma família pobre, que virou um dos maiores cirurgiões do mundo. O cara, ele estava num dilema de separar gêmeos siameses. Sabe aquelas crianças que nascem grudadas? Qual era o problema que acontecia? Quando ele ia separar as crianças, dava uma hemorragia que as crianças morriam. E ele orando, um homem de Deus,
que vem de uma família pobre, sem recursos, sem condição, sem pai. O pai abandonou a família, mas a mãe botava eles para estudar, falava que eles tinham um chamado, que Deus era com eles, e eles creram. Deus deu um sonho, uma revelação para ele, que ele deveria parar o batimento cardíaco das duas crianças, porque assim não haveria hemorragia. Ele segurava o coração, parava o coração das crianças por alguns minutos, separava as duas e depois botava o coração para funcionar de novo. Coisa simples, mas Deus que revelou a solução que está salvando milhares de crianças no mundo. Deus vai te dar a solução para você resolver os teus problemas e para você ser um instrumento para resolver o problema do teu próximo que está aí do lado, procurando aí homens de Deus para trazer conforto e consolo para ele, amém? A Bíblia diz, como o mundo vai crer se não há quem pregue? É você que vai pregar lá, eu que vou pregar, amém? A Bíblia diz que nós temos a palavra de vida eterna, porque Cristo nos deu. Jesus chegou uma vez e fez uma pregação muito dura, toda aquela multidão que seguia ele foi embora, ficaram só os 12. E aí ele, fazendo uma pegadinha com eles, né, falou, pode ir embora também, não preciso de vocês não. Aí Pedro falou, Jesus, eu vou embora para onde? Só você tem a palavra de vida eterna. Eu não estou nem aí se eu não estou entendendo, uma hora eu vou entender, porque eu sei que você é o único que tem a palavra de salvação para a minha vida, amém? Todos esses apóstolos, eles eram o quê? Testemunhas. Eles eram o quê? Mártires. Eles morreram literalmente pela causa do evangelho, mas morreram felizes, porque eles sabiam, como o apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, amém? Porque ele sabia para onde ele estava indo. Quem tem medo de morrer é porque não sabe para onde vai, acha que não vai para lugar nenhum, ou tem medo de ir lá fazer sauna lá no subsolo. Mas Paulo sabia muito bem para onde ele estava indo. Não só sabia, ele foi lá e viu, porque ele foi levado ao terceiro céu e ele viu onde ele ia morar, tanto que ele nem queria voltar. Ele falou, Deus, dá para ficar por aqui? Ele falou, não, só estou te mostrando como é que é, para você ter mais segurança na hora de pregar, saber que a hora que eu te chamar, você vai vir para cá. Aí falou, então tá bom, eu queria ficar aqui contigo aí, mas vamos voltar lá para a terra, lá para a gente pregar o evangelho, amém? É essa palavra, essa convicção, essa ousadia, essa autoridade, esse poder que Deus está derramando sobre a tua vida hoje, só para quem crê, amém? Quem crê verá a glória de Deus. Quem está duvidando aí não vai crer. Paulo falou, quando eu preguei não adiantou nada, porque não tinha fé no coração de quem estava ouvindo. Mas aí você fala assim, eu não tenho fé, eu preciso de fé. Eu quero ser essa testemunha, eu quero viver a vida de Deus para mim, não a minha vida. Como é que eu faço? A Bíblia te responde. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos. Então você fala, eu não tenho fé, eu preciso ter fé. Eu estou te dando a resposta. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Todo mundo que ouve a palavra de Deus tem fé e se converte? Sim ou não? Não, né? Eu prego o evangelho para multidões de pessoas, não é todo mundo que se converte. Então tem um mistério aí nessa frase do apóstolo Paulo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Sabe o que significa isso? No grego, vou no grego só para você entender como é que está. Quando ele fala a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é acúste, que é acúste, de escutar, acústica, rema tu Cristo, a palavra rema de Cristo. A fé vem pelo ouvir, aqueles que dão ouvidos à palavra rema de Cristo. O que é a palavra rema de Cristo? É a palavra que Deus está falando com você agora, nesse momento, no espaço e no tempo. O que significa então ali o caminho para você ter a fé? A fé vem pelo ouvir, para aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça. O que significa dar ouvidos? Obedecer a ordem que é dada. Ok? Você chega para a criança e fala, parou o videogame, vai tomar banho agora para jantar. Ele ouviu porque o tímpano dele mexeu e o cérebro dele decodificou lá na cóclea, no nervo vestibular e por aí vai. Ele escutou e ele entendeu, mas ele não parou de jogar videogame, não foi. Ele ouviu, mas não deu ouvido. Esse que é o problema. Você ouviu, mas não deu ouvido. Só que hoje você está sendo convidado a ouvir e a dar ouvido. Quando você ouve e dá ouvido, vem um dom da fé. A fé não é um benefício teu, a fé é um dom de Deus. Paulo explica isso muito bem quando ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem das obras, para que ninguém se vanglorie, falando eu sou salvo porque eu sou bom. Não, você foi salvo pela graça. O que é a graça? O que você fala assim, poxa, eu ganhei isso de graça. O que significa? Não paguei nada. Eu não paguei e ganhei. Que maravilha, né? O que é a graça então? É um favor que você não pagou para ter. É uma coisa que você não merecia receber, mas recebeu.
E o que acontece quando você não merecia receber um negócio e recebe? O que você diz para a pessoa que te entregou aquilo? Você fala, cara, obrigado, não precisava, mas eu fico lisonjeado. Imagina que você tinha uma dívida e alguém foi lá e pagou a tua dívida. Aí você vai lá olhar como é que está a tua dívida, o juro, se aumentou muito, está lá quitado. Você fala, meu Deus, quem que quitou minha dívida? Aí você vai descobrir, você descobre quem pagou a sua dívida, você fala, pô cara, obrigado, eu não merecia isso, não vai te faltar não, para sua família? Não vai me faltar não, Deus me orientou a fazer. Muito obrigado. É essa posição que o verdadeiro cristão, a testemunha tem. Senhor, eu não merecia ser salvo, eu não merecia conhecer a Ti, receber o perdão. Muito obrigado, Senhor. O que eu posso fazer para retribuir? E Ele está falando, escute a minha palavra, tenha fé, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. A palavra de Deus se faz viva na tua vida hoje, nesse domingo, nessa manhã, em nome de Jesus, receba. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Agora, se tem uma coisa que eu tenho indignação, uma indignação santa, uma coisa que me irrita muito, que eu fico assim irado, e a Bíblia me permite ficar irado sem pecar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Tem como se irar, mas não pecar. O que eu fico irado é o cara falar receba, mas não te explicar a condição que tem para receber. Não explicar a mudança de vida que você precisa ter. Isso é um pecado gravíssimo, e eu morro de medo de fazer isso. Eu fico muito triste quando as pessoas pregam assim. Parece que você está jogando Street Fighter, né? Receba Hadouken, Pô, Yuga Fire, Yuga Flame, né? Só bolas de fogo descendo. Mas não tem uma pregação de arrependimento. Para você ser uma verdadeira testemunha de Cristo, com o Espírito, a água e o sangue, vivendo o que Deus quer para você viver, você tem que mudar de vida. Amém? João 12, 24 a 26 nos diz o seguinte: em verdade vos digo, palavra do próprio Cristo, quando é Cristo falando, preste muita atenção. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Agora, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz e me siga. Não tem evangelho tabajara, facinho, a porta larga. A porta larga é a porta que conduz para o inferno, para a morte. Na porta de Cristo é uma porta estreita. O que significa a porta estreita? Jesus diz, são poucos os que entram por ela. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. No Brasil deve ter 60 milhões de cristãos. Mas você acha que eles estão vivendo a palavra? Eles conhecem a palavra, eles seguem a palavra, eles ouviram e deram ouvidos, eles aprenderam e eles praticam. Se eles praticassem, a gente viveria um céu na terra aqui no Brasil, com a quantidade e a proporção de cristãos que a gente tem no papel. Mas na prática, você acha que sim? Eles não conhecem a palavra e por não conhecer não vivem. Paulo nos ensina, procura te apresentar ao Senhor como alguém que maneja bem a palavra da verdade, por isso não tem do que se envergonhar. Essas pessoas não conhecem a Bíblia, não sabem manejar a palavra, mas para você viver a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a palavra, amar a palavra e não amar o mundo, amar as coisas de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje, para você viver plenamente o que Deus sonhou para você, você precisa abandonar os seus pecados. Amém? Aí todo mundo fala, pô Daniel, não dava para pregar um negócio mais light não? Lá no inferno quem quiser que prega coisa light. Eu preciso pregar para você a Bíblia. Amém? Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer falou, Jesus, muito obrigado que eu estava com o meu corpo destruído, podre, você me curou sem eu merecer, muito obrigado. Posso fazer alguma coisa aí para retribuir? Jesus falou, chega aqui. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ok? Só ele ouviu isso. O que você acha que aconteceu com aqueles outros 9? Deram mole, voltaram a pecar, em vez de ficarem leprosos, ficaram 10 vezes pior e foram para o inferno, com certeza. Tá? Então eu não vou pegar a palavra para massagear o teu ego, porque Jesus não me chamou para isso. Jesus me chamou para pregar a palavra.
E a palavra é isso aqui, ok? Eu não quero te agradar, eu quero ser um instrumento de salvação, restauração e cura na tua vida, ok? Eu não quero me agradar nem te agradar, porque eu não quero que Deus fale para mim o que eu quero ouvir, eu quero que Ele fale para mim o que eu preciso ouvir. Uma vez eu estava num lugar lá no Rio, e aí falaram assim, aí tá vindo um profeta aí, vai visitar a igreja, você quer ir lá? Eu falei, eu não quero ir, porque eu não gosto de ficar correndo atrás de profeta. Que a Bíblia fala para você não ficar com comichão no ouvido, querendo ouvir profecia. Mas aí todo mundo foi e tal, fui lá. Aí eu cheguei lá, o profeta falou, esse profeta já é falecido, tá? Mas ele não morreu em pecado não, tá bom? Era homem de Deus. Ele chegou para um amigo meu, falou, Deus está te falando, você vai ganhar 100 milhões de reais. Falei, isso aqui é a porta da esperança. O Silvio Santos, quem era da minha época, né? Porta da esperança. O que é isso? É o cassino de Deus? Aí virou para o outro e falou, você vai ganhar 1 bilhão. Falei, rapaz, está aumentando o lance aí. Aí eu já falei, eu vou levantar e vou embora. Que isso aí, que é festival de milhões aí? Aí virou para minha esposa, foi chegando perto de mim, né? Virou para minha esposa e falou, você vai receber uma herança. Falei, aí eu até fiquei meio alegrinho, né? Falei, se ela receber a herança, eu recebo também, mas eu já estava muito porta da esperança para o meu gosto. Eu comecei a orar assim, olhando para o profeta, eu falei, se esse cara é profeta de verdade, ele não vai mandar nenhum dinheiro para mim, porque eu não quero dinheiro, eu quero a verdade. Ele vai me dar uma bronca, se ele for de verdade, porque eu gosto de profeta que dá bronca. Se você olha na Bíblia, nunca Samuel chegou para alguém e falou, aí, tu vai ganhar 1 bilhão. Não, quando Samuel estava quietinho em casa, e Deus falou para ele assim, vai até Belém, que lá tem um novo rei que eu vou escolher, e você vai ungir esse novo rei. Aí ele falou, ok. Quando ele chega na cidade, imagina o profeta Samuel chegando. 2 opções. A primeira, todo mundo saiu correndo atrás dele e falou, aí Samuel, profetiza aí na minha vida, vai, bota a mão aí na minha cabeça. Opção 1. Opção 2, todo mundo correu para dentro de casa, trancou a porta, ficou escondido. Meu Deus, Samuel chegou, morrendo de medo. Qual que aconteceu na Bíblia, para quem conhece a Bíblia? Primeiro livro de Samuel. Opção 2, ele chegou na cidade, a galera ficou em pânico, porque eles sabiam que aquilo ali não é brincadeira. Aquilo ali é o representante de Deus, e é só paulada. Os caras ficaram desesperados. E eles falam, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não vim fazer nada demais, pode ficar quietinho que o problema não é contigo. Cara, graças a Deus. O problema é com quem então? Estou indo lá na casa de Gessé. Falei, Gessé tá ferrado. Vai lá descer o porrete em Gessé. Aí virou o contrário, a fofoca. Já descobrimos quem vai levar uma paulada, ficou todo mundo olhando. O que ele ia falar? Gessé está em pecado, Gessé é adúltero. Não era nada disso, era Davi. Mas eles tinham medo dos profetas. Porque o profeta era uma palavra sempre. O homem está sempre fazendo coisa errada. O profeta é a palavra de Deus, ele vem dar uma chamada. Normal. É claro que às vezes o profeta vira e fala, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, você fez o que era certo, agora chegou a fase da bonança. É claro, mas primeiro tem o compromisso, a responsabilidade. Então aquele profeta começou a porta da esperança, é tipo soltando, o Silvio Santos soltando aviãozinho, né? Soltava 50 reais. Falei, isso aí está amarrado isso, pô. Tem porta da esperança, é cassino. Quando ele foi chegar em mim, eu falei, Deus, ele tem que me dar uma bronca. Aí para todo mundo ele falou bilhões, milhões, zilhões, quinquilhões. Para minha esposa já caiu um pouquinho, foi herança. Eu falei, herança eu não sei quando ele falou o valor, mas até achei legal. Eu falei, eu sou casado com ela, é comunhão de bens, eu vou receber também, achei maneiro. Mas quando ele chegou em mim, eu falei, eu olhei para ele assim, falei, eu não quero receber, pensando, não quero receber nada. Se ele falar que eu vou receber 1 bilhão, para mim ele é um falso profeta. Aí ele todo feliz, você vai receber 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão, a herança, virou para mim e falou, você é covarde, rapaz. Falei, é isso aí, meu irmão, aperta minha mão. Esse aqui é profeta, hein? Você é profeta, isso aí, pode falar mais. Você tem medo de tirar os projetos da gaveta? Você tem um laboratório dentro de você, rapaz? Deus te deu um experimento para revolucionar o mundo. Você tem medo de fazer isso? Tira aí da gaveta e pratica. Você é covarde. Eu falei, eu sou covarde mesmo, ora por mim aí. Aí ele orou por mim para tirar o meu medo, minha covardia. Eu falei, amém. Aí abracei ele e falei, vejo que tu és profeta, glória a Deus. Agora, aquela herança que você falou para minha esposa, quanto é que era mesmo? Que você não falou? É bilhão? Aí não falou não. Até hoje eu não sei que herança é essa, já tem mais de 10 anos. Amém? É isso que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é bênção para um, mas paulada para a maioria. Ajeita a tua vida, cara. Para de fazer bobagem. Você sabe que isso é errado. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? É isso que Deus tem para nós hoje. Ele vai te transformar numa testemunha, alguém que vai ser um luzeiro da glória. Mas você precisa entrar no eixo de Deus. Amém?
Deixa eu te contar aqui um detalhe que eu acho muito legal na Bíblia. Você sabe por que no Antigo Testamento Deus virou para os sacerdotes e falou para eles que eles não podiam cortar a barba nem a ponta do cabelo? E aí os judeus têm aquela barba comprida e a ponta do cabelo comprido. Você sabe por quê? Alguns intérpretes do Antigo Testamento dizem que é o seguinte: esse sacerdote, ele recebia uma unção. Os reis e os sacerdotes na Bíblia recebiam uma unção. O que significa uma unção? É um óleo que é derramado sobre a cabeça deles, indicando que Deus está trazendo do céu uma capacitação para eles exercerem o seu trabalho. Não é na força deles, é numa força que vem de cima para baixo de Deus. E por que do cabelo? Porque o cabelo simboliza, o cabelo comprido e a barba comprida, significa que a cabeça dele está conectada com o coração e com o resto do corpo. A barba sai da cabeça no queixo e encosta exatamente no peito. A ponta do cabelo sai da cabeça e encosta no corpo. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu aprendi, meu corpo pratica. Ok? Hoje, essa é a palavra para você hoje. Se aquilo que você aprendeu na palavra, você começar a praticar, não vai ter nada impossível para você. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por quê? Você vai ter aflições no mundo, dificuldades, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz que o justo passa por muitas aflições, mas Deus de todas o livra. Quando você pegar tudo que você aprendeu nesses muitos anos que você está na igreja e começar a praticar de verdade, você vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra você pode prevalecer, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você teme a Deus, alguém que teme a Deus? Você tem temor a Deus? Você tem respeito a Deus? Você leva a sério as coisas de Deus? Então o anjo do Senhor agora está colocado ao redor da sua casa, te livrando de todo mal. Toda seta maligna que foi lançada agora bate no anjo e cai. É ricocheteada no anjo e na tua mente, porque agora a tua mente está com o capacete da salvação. Todo dardo inflamado maligno que vem tentar entrar na sua mente dizendo: você não pode, você não é ninguém, você não vai fazer, não vai dar certo, você vai morrer, essa doença é para a morte, a sua empresa vai falir, você vai ser demitido, vai bater e vai ricochetear, e você vai falar: eu repreendo todas essas palavras em nome de Jesus, que a Bíblia diz que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. Eu não vivo segundo sentença de Satanás, eu vivo segundo a palavra de Deus, que é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Se ela é lâmpada para os seus pés, glorifica a Deus onde você está, porque Ele habita em meus louvores. Aleluia! Glória a Ti, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Amém. A vida com Deus não é brincadeira não, mas quando você brinca direito, vira uma maravilha, porque você vira um super-herói em Deus, amém? Não há limite para você. Por que a Bíblia diz sobre o Espírito, a água e o sangue? O que é o Espírito? O Espírito é um vento. O que o vento faz? Te empurra no caminho que você deve andar, amém? É por isso que a palavra Espírito e a palavra lei é a mesma palavra praticamente. Espírito hebraico é ruach, e a lei é torá, ou torá. Todo mundo fala torá, mas hoje em Israel eles falam torá. Torá significa o quê? Uma seta que te mostra o caminho. Olha que interessante, a palavra hebraica para lei é a mesma palavra para lança ou seta. Quando você escuta lança, você imagina um cara jogando uma lança assim. Mas quando você escuta setas, você já começa a pensar em placas de trânsito. Se você quer ir para São Paulo, dobre à direita, tem uma seta. A seta não é igual uma lança? Não é uma lançazinha? A palavra de Deus é isso, é uma seta falando: se você andar por aqui, você vai ter a vida. Se você andar por aqui, você vai ter a morte. Ok? A palavra de Deus é o GPS espiritual. Ele está falando: dobre à direita para a salvação, dobre à esquerda para o inferno. Só que isso não é suficiente para você dobrar à direita. Não é um carro automático que você bota no GPS: eu quero ir para São Paulo, ele vai seguir. Imagina aquele carro que não precisa de motorista. Você senta no carro, ele vai. A vida espiritual não é assim. A Bíblia fala: dobre à direita para a salvação. O cara fala: não quero, eu quero ir para a esbórnia, para a curtição da vida, para o sexo, drogas e rock and roll. Ele sabe que o certo era para lá, mas ele escolheu ir para lá. O que me dá força para eu não ir para o lado do pecado, da carne, e eu saber o lado certo e eu conseguir dobrar para o lado certo? Aí é o vento que te empurra, amém? A Bíblia é a seta. O que te empurra e dá força para andar no caminho é o Espírito, ok? O Espírito é o vento que te empurra para andar no caminho. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui, 1 João 5,8, que o Espírito é uma das 3 testemunhas.
É uma das 3 coisas que te faz abrir mão da tua carne, do teu desejo da carne, e viver a vontade de Deus para a tua vida. Receba esse Espírito que te conduz no caminho agora, em nome de Jesus, amém? Que o Espírito possa encher o teu corpo, a tua alma, a tua mente, o teu coração, tirar toda a raiz de amargura, tirar todo o orgulho humano, tirar toda a vaidade, tirar toda a autossuficiência, e agora o Espírito te enche, não só trazendo esse GPS da palavra, mas trazendo o vento que empurra o teu barco no caminho que você deve andar. Receba o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas não é só o Espírito, é a água e o sangue. Por que a água? A água, ela tem vários símbolos maravilhosos. A água em hebraico, a palavra é maim, é a letra mem. O que é muito legal, só de curiosidade para você, você já percebeu que a letra M ela é um monte de ondinha? Se você desenha cursivo, ela é um monte de ondinha. Se é letra maiúscula, são pontas, mas significa onda. Por quê? A letra M original significa mar e água. Você sabia disso? Por isso que a letra M tem esse desenho. Por que você acha que a letra A tem esse desenho aqui? A letra A ela está de cabeça para baixo, tá? Os alfabetos antigos, vamos andar para trás no tempo? Alfabeto fenício, a letra A deles é de lado. O alfabeto hebraico arcaico, proto-semítico, é assim, é o A de cabeça para baixo. Você fala, realmente o mundo está de cabeça para baixo, até a letra A está de cabeça para baixo. Agora, sabe o que a letra A significa em hebraico? Aleph. Aleph significa touro. Imagina a letra A de cabeça para baixo, não é a cabeça do touro com chifre? Vocês estão entendendo de onde vêm as coisas? Por isso que eu sempre digo, eu não falo de hebraico para complicar, é para simplificar. Você já sabe agora por que o A tem esse desenho, mas ele está de cabeça para baixo, porque o M são ondinhas. É porque nos idiomas antigos o M significa água e o A significa touro. E o que significa esse M? O M significa água no sentido, sabe de quê? Prestem bem atenção nesse detalhe. Para o povo do deserto, o mar é um lugar estranho para ele. Eles sabem viver muito bem no deserto, onde achar água, comida, abrigo, proteção, se defender do urso e do leão, viver no meio da seca. Eles sabem isso muito bem, mas eles não são bons navegadores. Se você chega para o cara que é do deserto e fala, vamos andar de barco, ele vai ficar preocupado, porque ele vai falar, isso aqui eu não domino, isso aqui é um ambiente para mim desconhecido. Tanto que a palavra para mar, que é yam, ela significa também confusão, caos. Porque quando o homem do deserto olha para o mar, ele fala, cara, eu não sei me virar bem ali, eu estou vendo ondas e barulhos e confusões. Tanto que para o povo da Bíblia, o mar é um lugar de monstros, e é um lugar de entidades satânicas, como o Leviatã e o monstro Raabe. É um lugar sinistro, é um lugar de batalha. Então, para esse povo, a água, sabe o que é? O desconhecido, eu não conheço. Tanto que quando você pergunta em hebraico, o que? É só a letra M, que é ma. Ma em hebraico é o quê? Por que é o quê? Porque a letra M é o mar é o desconhecido. Eu estou perguntando o quê? Porque eu não conheço. Eu só pergunto o que é isso se eu não conheço. Então, primeiro você tem um espírito que te empurra. E sabe para onde que o espírito te empurra? Para o mar, para o desconhecido, maluco. Você fala, pô, aqui no deserto eu sabia tudo. Você está me empurrando para um lugar que eu não sei me virar, cara. Eu não sou navegador, eu sou do deserto, eu sou um berber, eu sou nômade. Aqui, Jesus, eu não... Me deixa no deserto, que aqui eu sei fazer. Deus fala, não importa se você não sabe fazer, eu sei, e eu quero te ensinar a confiar em mim. Por isso Deus está te tirando da tua zona de conforto. Deus está te falando, eu preciso de você lá. Você fala, lá não dá, porque lá eu não sei como é que eu vou trabalhar, meu dinheiro, minha família. Deus está falando, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E Abraão fala, para onde? Depois eu te falo, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero ver o teu passo de fé. Amém? Hoje Deus quer ver o teu passo de fé. E você fala assim, Deus, se eu der esse passo, eu não sei de mais nada. Ele fala, mas aí entra a fé. A fé é a certeza do que não se vê e a plena convicção do que está por vir. Deus, se eu parar de fazer essas maracutaias aqui, eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Deus vai te dar a provisão. Mas Deus, se eu largar aquela mulher, minha amante, aí vai dar uma zebra, ela vai fazer um escarcéu. Peça perdão a Deus pelo seu pecado e volte para sua esposa. Amém? Mas Deus, se eu deixar de fazer aqueles esquemas financeiros, eu não sei como... É o passo de fé agora. Amém, querido? Esse é o passo de fé. Nessa hora, muita gente trava. Por isso são 3 testemunhas. A primeira testemunha é um vento que te empurra.
Aí você fala, que legal, o vento do Espírito está me empurrando. Aí quando você olha para onde você está indo, aí você se agarra no negócio, não, eu não quero ir. Aquele vendaval batendo, você, não. Aí Deus falou, Abraão, você quer viver essa vida medíocre aí de idólatra que você vive em Ur dos Caldeus, ou você quer ir para a terra que mana leite e mel onde eu te prometi? Aí ele fala, mas lá é o desconhecido ali, eu não sei para onde que eu estou indo. Ele falou, mas eu sei. Quando Moisés encontrou com Deus, Deus falou para ele, aí, playboy, chamou de playboy, seu playboy, lembra quando você era novo que você queria fazer uma revolução lá no Egito? Que você achou que você era o Che Guevara do Egito? Um revolucionário? Você queria libertar todo mundo pela força, pela tua força? Que você deu um armlock no cara lá, depois deu uma gravata nele, matou ele? Lembra que você era jiu-jiteiro, que você achava que era na tua habilidade marcial? Que você matou lá? Lembra? Lembro. Lembro dessas coisas não, que eu ainda estou sendo procurado e tal, abafa. Mas agora tu está aí, ó, meu amigo, 40 anos no deserto aí, só cuidando de cabra, de ovelha. Tu é rei, cara. Você não foi chamado para ficar aí só fazendo figuração aí com o teu sogro, não. Você foi chamado para revolucionar o mundo, cara. Não, tô fora. Já deu uma zebra aí, deu errado na primeira vez. Não quero mais não. Deus falou, agora você está na posição que antes você confiava em si mesmo. Agora você sabe que você não é capaz. Mas eu sou. Amém? Você está falando, Deus, lá onde Deus está me mandando ir, eu não sou capaz, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho amigo, eu não tenho amizade ali, eu não tenho recurso, eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro. Mas Deus está falando, você não sabe, mas eu sei. E quem crer, verá a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É o passo de fé, querido. Amém? É o passo de fé. Quando o apóstolo Rina me chamou para vir para São Paulo, eu estava na minha melhor fase no Rio. Eu não queria vir. Eu falei, aqui onde eu nasci, eu conheço todo mundo, minha família, meu trabalho, meu emprego, a escola das crianças. Fui enumerando para Deus tudo que estava certo. Por causa disso, acreditem ou não, eu fiquei 2 anos enrolando o apóstolo Rina. Ele fala, e aí, você vem ou não vem? Eu falei, tô orando. Tô orando é assim, pô, não quero ir não, mas poxa, tá tão bom aqui. Aí o que eu fiz? Eu falei, chegou um momento que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu joguei tudo pro alto e vim. E estou aqui, querido, amém? Não morri, não fiquei passando necessidade. Graças a Deus, Deus deu toda a provisão, amém? E é isso que Ele está te chamando a fazer hoje. Abandonar a tua vida natural e começar a viver essa vida espiritual no meio da água da palavra e do mar de Deus, do desconhecido. Porque você pode não conhecer, mas Deus conhece. E se você confia nele, você vai tranquilo, porque você sabe que é Ele que está conduzindo o teu barco. Amém? Todo espírito de Jonas eu repreendo hoje em nome de Jesus. O que é o espírito de Jonas? Deus te mandou ir para um lugar, você não foi porque você não teve fé. Deus te reveste de fé agora para você ir exatamente para onde Deus te mandou ir. E eu não estou falando sobre mudança geográfica não, tá? Pode ser mudança geográfica, mas eu não estou dizendo que você tem que ir morar em outro lugar, trabalhar em outro lugar. Eu estou falando que a sua mente tem que se mudar para outro lugar. A sua mente que estava, eu tenho meu dinheiro, a minha sabedoria, a minha saúde, meu plano, minha casa, meu recurso. A sua mente tem que ser agora, eu não tenho nada, é tudo de Deus, eu sou só o mordomo. Deus, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Essa é a postura da testemunha verdadeira. Então, quem recebe o Espírito é empurrado. Só que aí quando ele olha e fala, peraí Deus, você está me levando para Nínive? Não quero ir para Nínive não. Aí você pega o barco e vai para outro lugar. E aí vem a tempestade, o barco começa a balançar, e você leva os outros para o buraco junto contigo, porque os outros não tinham nada a ver com Jonas, mas ele estava levando os outros junto com ele para afundar. Você estava quase levando a tua família, os teus familiares para afundar no barco por causa da sua rebeldia. Mas hoje Deus pegou o teu barco e fez assim, ó, mudou ele para o lado certo. Amém? Isso é na mente, isso é no espírito, isso é no coração, isso é na alma. Mas aí tem o sangue. São 3 testemunhas, segundo o apóstolo João. O espírito, a água e o sangue. O que é o sangue? O sangue é um mistério. Não é um mistério, né? É evidente, é porque as pessoas não param para olhar a palavra. A palavra hebraica para sangue é dam, D-A-M, dam. Só que hebraico não escreve assim, a letra dalet e a letra mem, tá? Dam, para você ter ideia, a letra dalet é uma porta. Dalet hebraico significa porta. Isso é muito legal. Porque o nosso alfabeto, as letras não têm significado. A significa o quê? Pode significar, você levou um susto. A, né? B significa o quê? Significa nada. C significa o quê? D.
FG, não significa nada. Em hebraico não. Em hebraico é casa, carro, pé, mão, boca, cachorro, camelo, olho, cruz, sinal, foice, enxada, machado. Cada letra tem um significado. A palavra para sangue são duas letras, porta e água, Dalet e Mem. O que significa porta e água? Significa a porta que vai abrir e a água da palavra e o fluxo do sangue de Cristo vai começar a jorrar. Amém? Quando você recebe o vento do Espírito que te empurra para onde você deve ir, e você percebe que ali é o desconhecido, mas você fala, eu não conheço, mas Deus conhece, eu vou. Quando você aceita ir, como Abraão fez, aí o sangue de Cristo começa a fluir na tua vida, te restaurando, te limpando, te nutrindo, te purificando e te preparando para batalhar o bom combate e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, queridos? O que o sangue faz no corpo humano prioritariamente? Leva os nutrientes para as células, ou seja, alimenta as células e leva embora toda a sujeira, ok? Olha o que acontece quando você vai para a terceira etapa. Deus te traz uma nutrição espiritual, um maná para você. Você fala, Deus, como é que eu vou conseguir cruzar esse deserto? Você olha o deserto, você fala assim, ó, para eu cruzar esse deserto, eu vou levar 1 ano. Para eu cruzar esse deserto nesse 1 ano, eu tenho que levar tantos quilos de comida e tantos litros de água. Você fez uma conta. Para eu cruzar, para eu chegar do lado de lá, eu tenho que ter esse tipo de provisão. Como é que eu vou conseguir carregar isso tudo? Eu não vou conseguir carregar, vou precisar de uma estrutura gigantesca, caminhões, carros e tal, caminhonete. Só que Deus fala, você vai sem lenço, sem documento. Aí você fala, ok, Deus, se eu for sem água e sem comida, pelos meus cálculos, no 10º dia eu morri. Aí Deus fala, se você não crê em mim, se você crê em mim, eu vou mandar provisão e comida no meio do caminho, vai cair do céu pão para você. E você vai encostar em pedras e vai sair água de dentro das pedras. Só que quando você chegar do lado de lá, você não é a mesma pessoa não. Você é uma pessoa que viu o pão cair do céu e a água sair do nada de dentro de pedra. E aí quando eu chegar para você e falar, agora você vai ter que escalar essa montanha em 10 segundos, você vai falar, não dá, porque eu demoraria 24 horas. Você não vai falar, Deus, não dá. Você vai falar, Deus, bora. Amém? Você é outra pessoa, sabe por quê? O sangue está fluindo na tua vida. Quando o sangue flui, ele traz o nutriente que você precisa, o alimento, e ele leva embora toda a sujeira do pecado da tua vida. Ele vai limpando e nutrindo, é o que o sangue de Cristo já está fazendo na tua vida aqui agora. Está passando aqui um rio de água da palavra e o sangue de Cristo passando aqui, trazendo alimento espiritual, tirando toda impureza e lavando a tua vida, e você está se transformando numa pessoa completamente nova, deixando de ser um homem e uma mulher naturais para se transformar num homem e numa mulher espirituais, que discernem bem todas as coisas, e você vive num mundo tão diferente que o homem natural, quando olha para você e fala, ele é louco, você fala, eu não sou louco não, eu estou no centro da vontade de Deus, ele que sabe o que é melhor para a minha vida, amém? Recebe o sangue de Cristo na tua vida aí, querido, em nome de Jesus, amém? E já glorifica aí também, porque Deus habita em meus louvores, aleluia! Para terminar, tá? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok? O que significa isso? Pode significar várias coisas. Se você olha no texto original, mais uma vez para simplificar, olha como é que simplifica e como é legal. Deus criou o homem, Kitsalmeno em hebraico, segundo a sua imagem, Bedemuteno, segundo a sua semelhança. Tsalmeno é segundo a nossa imagem, né? Porque está no plural. A passagem da Bíblia em Gênesis é, façamos o homem, está no plural, é o nós, façamos nós o homem, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Segundo a nossa imagem é Tsalmeno, Tsalmeno é a nossa imagem, vem Tselem, que é a imagem. Só que Tselem, a palavra hebraica para imagem, vem de Tsal, Tsal é sombra. Então aqui já tem um insight para você. Qual é a relação entre o objeto e a sua sombra? O objeto é idêntico à sombra? Não, mas ele é semelhante, ele guarda semelhança com a sombra. Se você olha um objeto, você fala, isso aqui é a sombra de uma pessoa. Você consegue identificar qual é o objeto original? Eles guardam uma semelhança. E o objeto produz uma sombra quando tem uma luz em cima dele. Ou seja, a sombra é uma projeção do objeto através da luz. O
que significa façamos o homem à nossa imagem? Você vai se transformar numa projeção de Deus. As pessoas, quando olharem para você, vão estar vendo a sombra de Deus. E elas vão falar, Deus deve ser parecido com ele, porque ele é manso e humilde. E a Bíblia diz, Jesus fala, sejam mansos e humildes como eu sou. Você é uma projeção da luz de Deus. Através da minha convivência com você, eu estou entendendo como é que Jesus é, e eu consigo achar o caminho para chegar até o objeto original que é Deus. Amém? O Filho de Deus é uma sombra que mostra quem Deus é. Não é Deus, mas aponta para ele, porque é semelhante a ele. Mas isso é a sombra, eu quero falar da semelhança. Semelhança é dimuteno. Dimuteno é conforme a nossa semelhança. Dimuteno é uma palavra que vem da palavra dam, que é sangue. Olha que interessante isso. Qual é a relação entre sangue e semelhança? Ué, quem tem o mesmo sangue, todo mundo é parecido. A mesma família. Uma semelhança familiar. Você fala, cara, tu tem o olho da tua mãe, mas o cabelo é do teu pai. O teu nariz não é nem da tua mãe, do teu pai, do teu avô. Vocês dois, seus pais não têm olhos claros, mas você tem, veio de quem? Veio do meu tio, ou do meu avô, vem do meu antepassado. O que significa isso? Semelhança é uma conexão, um vínculo sanguíneo. É um vínculo de DNA. Quando você é feito filho de Deus, você volta a ser imagem e semelhança. Sabe por quê? Você é uma projeção do que Deus é e você tem um vínculo sanguíneo dele, porque agora você não é servo nem amigo, você é filho. E quem é filho tem direito à herança do pai. E a herança do pai é autoridade e poder para anunciar o inaceitável do Senhor. Amém?